Capítulo 28. O reinado de Acás e sua queda. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é justo e agradável aos olhos de Javé, o Senhor, como o havia feito o rei Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos e imagens fundidas para os Baalins. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Inom, e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e as abominações das nações pagãs que Javé havia expulsado da presença dos israelitas. Acás sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda a grande árvore verdejante. Deus entrega a Acás as derrotas. Por esse motivo, Javé, o Senhor seu Deus, entregou Acás nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram cativos para Damasco. Da mesma maneira, Israel infligiu a Acás grande derrota. Em apenas um dia de batalha, Pecar ben-Remaliahu, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 guerreiros valorosos de Judá, pois Judá havia abandonado Javé, o Senhor, Deus dos seus antepassados. E Zicre, soldado poderoso de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu próprio povo e irmão, 200.000 pessoas, entre mulheres, meninos e meninas, e saquearam deles grande despojo, e levaram tudo para Samaria. Israel ouve o profeta Odede. Entretanto, vivia ali um profeta do Senhor chamado Odede. Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria, e os advertiu: Eis que, irando-se Javé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com tamanho ódio e violência, que vossa maldade ficou evidente nos céus. Agora, ainda quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém à condição de escravos e escravas. Ora, porventura, não sois vós também culpados por erros e pecados diante de Javé, o Senhor, vosso Deus? Sendo assim, atendei-me, pois, nesse momento, e fazei voltar os presos que tomastes cativos de vossos próprios irmãos, porquanto o fogo da ira do Senhor já se acendeu, e está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que estavam retornando da guerra. Eles repreenderam, exclamando: Não fareis entrar em nossas terras esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos erros e pecados ainda mais culpa diante de Javé, o Senhor. A nossa culpa já é muito grande, e o brasume da ira de Javé já está sobre nossas cabeças. Então, assim que ouviram estas palavras, os soldados armados abandonaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Em seguida, certos homens, designados nominalmente para este fim, puseram-se a reconfortar e encorajar os prisioneiros. Utilizando o próprio material que havia sido trazido com o despojo, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois, conduziram-nos, colocando sobre animais de carga os fracos e feridos, até seus irmãos que estavam em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida, regressaram a Samaria. Acás pede socorro ao inimigo. Por esse tempo, Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o socorresse, pois os edomitas atacaram Judá mais uma vez, a derrotaram e fizeram muitos cativos. Os filisteus haviam invadido as cidades de Shefelá, da planície, e do Neguebe, o sul de Judá,
e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e seus povoados, Tímna e suas aldeias, e Ginzo e seus arredores, estabelecendo-se ali. Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acás, porquanto este foi responsável por conduzir Judá a pecar de modo desenfreado, e por essa razão Javé o desprezou completamente. Então Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e causou a Acás problemas ainda maiores em vez de servir de qualquer ajuda, porque Acás lançou mão de alguns objetos valiosos dos despojos que estavam guardados na casa de Javé, assim como tomou dos tesouros que estavam no palácio real e na casa dos príncipes e entregou tudo ao rei da Assíria. Contudo, isso não o ajudou em nada. A falta de bom senso de Acás. Mesmo nesse tempo em que passou por várias provações, o rei Acás não mudou de atitude, pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Javé, o Senhor. Ele chegou a oferecer sacrifícios às divindades pagãs de Damasco, que o haviam derrotado, pois imaginava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei também eu sacrifícios a eles. Certamente me socorrerão. Todavia, eles foram precisamente a causa da sua queda fatal e da ruína de todo Israel. Então, ajuntou Acás os utensílios da casa de Javé, fê-los em pedaços, e fechou as portas do templo do Senhor, e ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Também, em cada cidade de Judá, mandou construir altares idólatras para queimar sacrifícios e perfumes a outros deuses. E assim, provocou a ira de Javé, o Senhor Deus de seus pais. A morte do rei Acás. Os demais fatos e acontecimentos do reinado de Acás e todos os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. Acás repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi proclamado rei e passou a ocupar o seu lugar.